uma proposta de emenda constitucional que estabelece o voto distrital nos municípios com mais de 200 mil eleitores, que é uma forma de você experimentar o voto distrital e, ao mesmo tempo, com este instituto, aproximar o eleitor do seu representante. E isso vai melhorar a capacidade de fiscalização e de cumprimento dos compromissos assumidos por cada um dos candidatos na época da eleição. E o outro é um projeto que acaba com as coligações proporcionais. Hoje o eleitor vota num candidato e acaba elegendo um outro. Se a gente impede os partidos de se coligarem na proporcional, para vereador, deputado estadual, deputado federal, cada partido vai ter que se organizar de maneira autônoma, fazendo com que amanhã a escolha do eleitor recaia no partido. Pode ser que não eleja o escolhido, mas ele vai eleger um candidato daquele mesmo partido, que tem as mesmas ideias e que, portanto, assume e cumpre os compromissos daquela linha ideológico-programática. A reforma política, assim como a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma da Previdência, as reformas que o PT, nesses 10 anos, não conseguiu fazer, elas são importantes para o país dar um passo a mais. Pressupõe que eles são independentes e harmônicos entre si. Mas da maneira como está hoje, o Executivo se agigantou de uma tal maneira que ele impõe, principalmente ao Legislativo, alguns condicionantes. Veja a questão da enxurrada de medidas provisórias que hoje o Poder Executivo coloca no Congresso Nacional, impedindo a pauta de outras discussões. É claro que se no abuso do Executivo cabe ao Legislativo o veto, cabe também ao Judiciário, quando do abuso dos outros dois poderes, a ação direta de inconstitucionalidade. E cabe também, no caso do Executivo, o veto naquilo de matérias que, porventura, o Legislativo extrapolar. Agora, o excesso de poder em cima do Poder Executivo hoje, com a concentração do bolo fiscal, quase 60% de toda a Receita Nacional, coloca não só o Legislativo à mercê do próprio Poder Executivo, mas os estados e os municípios brasileiros também. O PSDB é um partido ainda jovem, constituído desde 1988, para ser um partido moderno, para exercer de maneira programática e ideológica a questão da social-democracia, que é enxergar o Estado brasileiro de uma tal maneira que ele deva estar presente na vida das pessoas, naquilo que o Estado seja o principal indutor. Saúde, justiça, segurança pública, educação, tarefas de ações sociais. E deixar ao setor privado as tarefas que ele faz melhor. Então, eu acho que é dessa maneira que o PSDB, ao longo do governo do presidente Fernando Henrique, fez grandes reformas. Conquistou a estabilidade da moeda, deu ao Brasil um real forte, promoveu reformas importantes, modernizadoras, como é o caso das telecomunicações. Hoje, se nós temos mais celulares do que habitantes, é porque isso foi possível pelas reformas que foram feitas. Garantimos uma lei geral do petróleo, que quebrou o monopólio da Petrobras, sem deixar a Petrobras ser de domínio do povo brasileiro e forçou essa empresa pública a se modernizar. E tantas outras ações, como os programas de início de transferência de renda, como foi, no caso, o Bolsa Escola, precursor do Bolsa Família. A democracia do Brasil avançou bastante, desde a redemocratização, depois do período da ditadura militar. Nós conquistamos não só o direito do voto, mas a liberdade de expressão, a liberdade de organização, e a democracia é um processo permanente, é um edifício em permanente estado de construção. Não tem fim nunca. A imprensa livre, as instituições fortes, os contratos sendo respeitados e a estabilidade jurídica, não só da Constituição, mas das leis infraconstitucionais e dos contratos pactuados com a sociedade, são os principais arcabouços para uma manutenção e uma preservação, não só da nossa democracia, mas do nosso desenvolvimento social e econômico.